A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós não conseguimos gravar a nossa live, mas eu estou te enviando a palavra para alimentar o teu espírito e para continuarmos a nossa caminhada. Amém? A senha de hoje é fidelidade. Sim, precisamos aprender a ser fiéis e aprendemos isso com Moisés. A palavra do Senhor nos falou ontem a respeito de intimidade. Moisés começa a gerar intimidade com o Senhor e chega assim um momento que Deus começa, a aproximar, permitir que ele se aproxime mais. À medida que você vai tendo tempo com Deus, à medida que você vai se separando para Deus, ele te permite ir além, se aproximar mais. E tem um momento muito interessante quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés. E ele fala para eles, olha, quando eu tenho que me manifestar através de profetas, ou falar com profetas, eu uso de sonhos e visões. Mas com Moisés, eu falo face a face. A intimidade é gerada no dia a dia. Convivência, confiança, E aí, tem um outro momento muito interessante, que Deus chama Moisés para subir para o monte e fala assim, sobe com você Arão, Ur, Nadab, Abiú e os 70. O povo fica lá embaixo. E quando eles sobem, o Senhor diz assim, olha, aproxima só Moisés, os outros não. Então, querida, a intimidade com Deus é algo que é construído no seu tempo a sós com Deus, no seu tempo de provação, de dificuldade. É escolha. Eu decido caminhar com o Senhor. E quem não tem uma identidade acaba se tornando, como o ditado diz, Maria vai com as outras. E eu quero hoje compartilhar com você sobre isso. Moisés sobe para o monte, passa lá alguns dias, E o povo começa a achar que Moisés está demorando. O povo sempre reclamando, sempre lamentando, sempre questionando a sua liderança, esperando a liderança falhar para ter um argumento que justifique a sua rebelião, sua obstinação, e começa a reclamar que Moisés está demorando. Foram até Arão e pediram, faz para nós deuses, porque olha, não sabemos o que aconteceu com Moisés. Ele nos tirou lá do Egito e agora sumiu, desapareceu. Não sabemos nem se ele vai voltar. Faz deuses para nós. Arão, influenciado pelo povo, gente, é um perigo. Quantas vezes, como líderes, nós somos levados ou até impulsionados a fazer como o povo quer? Eu não concordo com isso. Eu acho que deve ser assim. Porque se fosse eu, faria assim. Não é, Deus dá a direção para o líder. Aquele que ora, aquele que consagra, aquele que jejua, aquele que ele colocou como representante do povo. Aquele que tem revelação, que ele dá intimidade, que ele vai usar o instrumento dele para conduzir o povo. Arão se deixa levar pelo povo, o que revela também falta de identidade, de constância, Não é que Arão se deixa convencer e manda o povo recolher toda a prata, todo o ouro que tinham em casa e levar até ele, porque ele ia resolver o problema. Muito cuidado com a forma como você resolve os problemas. O povo sai disparada pelo arraial e cata anel daqui, cata gargantilha, cordão, bracelete, tiara. Espera aí, eu tenho aqui também. Nossa, lembrei, eu tenho um anel de ouro. Ajuntou tudo, levou para Arão e o que Arão fez? Um bezerro de ouro. Arão deu o que o povo esperava. Arão fez como o povo queria. O líder, ele não faz o que o povo quer. Ele não dá a resposta que o povo pede, ele faz o que Deus manda. Ele não é conduzido, manipulado pelo povo, ele é direcionado por Deus. Ele não ouve o povo, ele ouve as aflições do povo para interceder perante o Senhor. Mas a direção do rebanho, do arraial, vem do céu, não vem das laterais. E vamos lá? Ele faz um bezerro, o povo se ajunta, celebra,
ao entorno daquele bezerro de ouro, e a Bíblia diz que comeram, beberam e folgaram-se. Onde estava Moisés? Mergulhado na glória do Senhor. Onde estava Moisés? Glorificando o Senhor. Onde estava Moisés? Recebendo a lei, a palavra, a direção, o guia, o manual para o povo de Deus. Fico imaginando que ele mal conseguia ficar de pé. Fico imaginando ele e o Senhor ali naqueles dias compartilhando. Olha, eu tenho observado isso, eu tenho visto aquilo. Então, para evitar isso, nós vamos colocar esse decreto. E Moisés e o Senhor compartilhando, de repente, estão ali naquela intimidade. Deus avisa Moisés: Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito se corrompeu. Desce depressa, porque o teu povo se desviou das ordenanças que eu fiz. Fizeram um bezerro, inclinaram-se diante dele e sacrificaram. E nesse momento, Deus fala assim: Moisés, tô vendo que esse povo é muito teimoso, é um povo rebelde, é um povo que não cede, é um povo que não se quebranta. Vamos fazer uma coisa, Moisés? Deixe que o meu furor se acenda contra esse povo e os consuma. E eu começo do zero com você e farei de ti uma grande nação. Aqui você vê o coração do intercessor. Moisés poderia falar: uau, então extermina a nação, acaba com toda a semente de Abraão e começa de mim. E eu vou ser a celebridade, eu vou ser reconhecido porque eu estou aqui com Deus, eu estou na intimidade com o Senhor. Mas não, a intenção dele é boa, a motivação é correta. Ele tem um coração compassivo, misericordioso, porque ele é um intercessor. O intercessor, ele não procura posição. O intercessor não procura ser o melhor. O intercessor não procura se promover. Não. Moisés começa a suplicar ao Senhor e diz: Senhor, presta atenção, Senhor. Se tu acende o teu furor contra esse povo que tu tiraste do Egito. Deus falou assim: o povo que você tirou do Egito. Aí Moisés devolve a bola. O povo que tu tiraste do Egito com força e com forte mão. Senhor, o que os egípcios vão falar a teu respeito? Se o Senhor destruir esse povo, sabe o que vão falar por todo lado? Vão dizer que o Senhor tirou eles do Egito para matar nos montes. Não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. E a Bíblia diz que o coração de Deus imediatamente mudou quando Moisés colocou o seu posicionamento. O intercessor pode mudar a história de uma nação. O intercessor pode mudar a história de uma vida. Talvez na tua casa tenha alguém que naturalmente falando não seria digno da misericórdia, não seria digno de compaixão. Mas ao invés de você usar de justiça própria, porque o intercessor não tem justiça própria, ao invés de você ver motivação no teu coração errada, você continua orando e se posicionando, seja ele um criminoso, seja ele um viciado, seja um ladrão, seja qual for o histórico dele, a sua intercessão pode mudar a história dessa pessoa. E sabe o que mais que acontece? A Bíblia diz que Deus se arrepende do mal contra aquele povo. Abraão ainda diz mais para ele: lembra, Senhor, de Abraão, Isaque e Jacó. O Senhor jurou para eles que multiplicaria a semente deles como estrelas no céu. Seria herança eterna. E o Senhor se arrepende do mal que disse que faria aquele povo. Querido, intimidade com Deus é tudo. Se guardar, sabe? Retroceder quando perceber que está mudando o foco, que está saindo do foco, que está saindo da trilha. O intercessor, ele consegue o que ele quer de Deus em oração, porque ele tem intimidade com Deus. Porque ele não troca a intimidade, a comunhão com Deus por nada nesse mundo. Naquele dia, Israel recebeu a intercessão de Moisés.
O pecado de Israel teve consequências, teve sérias consequências, porque Moisés desceu e tratou com aquele povo. Mas hoje nós vamos parar por aqui. Eu só quero que você pense nisso. Enquanto você está em comunhão com Deus, não se revolte. Se lá fora os teus amados estão vivendo a vida, estão se dobrando diante de Baal, talvez até você, antes da quarentena, criou bezerros de ouro para você, se curvou diante de um relacionamento, diante de vícios, hábitos, diante do ativismo, do trabalho excessivo. Talvez você, antes da quarentena, tinha um Baal na sua vida. Sua TV pode ser seu Baal. Seu celular, o vício pode ser Baal. O relacionamento pode ser Baal, até filho, de repente. Porque quantas vezes você negou o chamado do Senhor para subir o monte? Quantas vezes você negou o seu tempo com Deus para subir o monte? Porque tinha um Baal para você se envolver, que tinha um Baal para você folgar, festejar e se alegrar. Nesses dias de quarentena, aprendemos uma coisa: fidelidade. Subir ao monte, falar com Deus, criar essa rotina de tempo a sós com Deus, que vai gerando intimidade, até poder falarmos com Ele, ver face a face, ouvir e compreender a tua voz. A pergunta que eu deixo para você hoje é: nesses dias, você já destruiu os seus Baals? Você já desfez com tudo aquilo que impedia o seu relacionamento com Deus? Que contaminava o seu tempo com Deus? Que te afastava de Deus? Tempo de conserto, tempo de oração, tempo de intercessão, tempo de buscar ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Dias que estão chegando, dias difíceis. Estamos entrando num período complicado. Sem intimidade com Deus, você vai acabar ficando lá embaixo com Baal. Que o Senhor Jesus te abençoe. Hoje não tivemos a nossa live, a internet tá ficando complicado, mas assim que puder eu estarei enviando para você. Nosso WhatsApp é o 339-9104-9478. Queridos, Deus abençoe. Interceda, porque às 20 horas tem que ter live. Amém? A paz.